ficou nessa cabana lamentando, esperando a morte, pedindo a morte. Nós podemos imaginar no sol escaldante do deserto, numa cabana quente, sem nenhum conforto, e o espírito de abatimento que ele se encontrava. Deus fez nascer uma planta e criou uma sombra para proteger Jonas. E ele ficou muito feliz por isso. Mas no dia seguinte, Deus permitiu que um verme matasse aquela planta, e ela murchou, secou. E o sol foi tão quente que ele já estava para desfalecer, lamentando diante de Deus. E Deus fez Jonas compreender uma coisa: você está se lamentando porque esta planta morreu. Eu a fiz morrer. E você não entendeu que essa grande cidade com 120 mil habitantes, esses habitantes todos que estão morrendo no pecado, e eu não quero que eles morram, quero que eles vivam, que se convertam. Por isso eu estou lhe mandando a Nínive para anunciar a graça da conversão. E depois dessa luta de Deus com o profeta, ele se rendeu à vontade de Deus e foi anunciar a conversão a Nínive. Fizeram penitência, se converteram e a cidade foi poupada. Deus é misericórdia, Deus quer a vida e não a morte. Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus se alegra com a sua conversão. Por isso ele estende sua mão amorosa, misericordiosa a todos para que se convertam. O Evangelho, Jesus reza, e era um comportamento tão habitual de Jesus se retirar, rezar, falar com o Pai, que os discípulos se voltaram para Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos a rezar. E Jesus então ensinou o Pai Nosso. Na versão do evangelista Lucas, são 5 petições. Que o nome de Deus seja santificado. E nós santificamos o nome de Deus procurando ser santos, seus filhos, e fazer a sua santa vontade. Essa primeira petição está muito relacionada com os 3 mandamentos da lei de Deus no Decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós contemplamos a santidade de Deus, o reflexo da santidade de Deus em nossa vida nos faz melhores, nos faz nos aproximar de Deus e pouco a pouco irmos também nos santificando. Segunda petição, que o reino de Deus aconteça entre nós. O reino de Deus, reino de paz, reino de fraternidade, reino de amor, reino de justiça, reino daqueles que cuidam da vida. Que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, onde ele reina, a paz acontece. E nós precisamos tanto nos deixar reinar por Deus, pela sua palavra, pela sua luz, pelos seus ensinamentos. Precisamos nos converter em instrumento de construção do reino de Deus, a grande fraternidade dos filhos de Deus. A terceira petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão material, o alimento que nós precisamos de cada dia, mas também o pão espiritual que Deus nos dá, a Eucaristia
e todo o ensinamento que o nosso coração se transforma em força, em vida, para fazermos aquilo que Deus quer. O pão nos dá força para isto. O alimento material nos faz viver. O alimento espiritual nos faz viver. Que busquemos o pão de cada dia. Que pensamos com fé este pão que Deus nos dá, sobretudo o pão da Eucaristia, a presença de Deus mesmo na nossa vida e no nosso coração. A quarta petição, o perdão dos pecados. Nós precisamos ser perdoados. Somos pecadores. E Deus nos perdoa e Ele quer estender a sua mão misericordiosa para nos perdoar, como perdoou Jonas e fez com que toda a cidade de Nínive fosse perdoada. Mas Deus também nos pede que nos perdoemos uns aos outros. Nós sabemos que o perdão é tão necessário na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro, é nos perdoar. Muitas vezes, a dificuldade de nos compreender, de nos perdoar, que gera tanto conflito interior e tanto problema psicológico, porque não somos capazes de nos aceitar como somos. E aceitar e perdoar também o nosso passado, as coisas que não deram certo na nossa vida. Deus nos perdoa, nós precisamos nos perdoar. E só seremos capazes de perdoar os outros quando aprendemos a nos perdoar. Quando nós erramos, precisamos nos dirigir a Deus pedindo perdão. Mas precisamos olhar para nós mesmos e sermos corajosos para nos perdoar e assumir a nossa fraqueza, o nosso pecado, confiando na misericórdia infinita de Deus. E assim podemos perdoar os nossos irmãos também. A quinta petição, que Deus nos livre das nossas tentações, que são muitas. Vivemos num mundo tão complicado, tão tentador. E se não tivermos a proteção divina, não tem como não cairmos nas tentações do pecado, nas ações do maligno. Então peçamos sempre a Deus que nos livre das tentações e de todo o mal. O mal realmente está presente. Basta pensar no mal que vai contra a vida, que destrói a vida, que esmaga a vida de um modo tão absurdo. É preciso a força divina para que não caiamos em tentação e para que o Senhor mesmo nos livre de todo o mal. Meus irmãos, quando nós rezamos o Pai Nosso e rezamos todos os dias e muitas vezes ao dia, podemos cair numa rotina de nem pensar nas palavras, no sentido das palavras que estamos proferindo. Por isso é bom de vez em quando a gente fazer um exame, uma revisão do sentido das palavras do Pai Nosso, pensar um pouco nessas petições e nos abrir à ação divina em nossa vida quando nós rezamos. As palavras do Pai Nosso ensinadas por Jesus Cristo, elas têm um peso tão grande, tão bonito. Chamar Deus de Pai, nos comprometer com o nosso compromisso de irmãos. Guardemos, portanto, a palavra de Deus no nosso coração e deixemos que ela seja alimento salutar, para que a nossa vida, o nosso compromisso, as nossas ações sejam reflexo da palavra de Deus em nossa vida, seja reflexo da nossa fé, seja reflexo da nossa oração. Mas nesta semana que nós
refletimos, rezamos, pensamos no sentido da vida humana, da dignidade da vida humana, tomamos posição em defesa da vida, a comunidade Missão Ex-Fiel tem feito esse trabalho que é um testemunho bonito e tem repercussão no Brasil todo. Testemunho de vocês, essa luta em prol da vida. E salvar uma vida já é um milagre grande, né? E quantas vidas vocês já salvaram? Milagres, bênçãos. E isso volta para cada um, volta para a comunidade, como muitas bênçãos de Deus. Porque Deus mesmo gerou a vida para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela possa, como existência, enriquecer o nosso mundo. Aqui a gente tem o privilégio de estarmos reunidos com tantas crianças, bonitas, cheias de vida, bem protegidas pelos pais, que todas as crianças possam ter esse afeto, esse amor, esse carinho, essa proteção, esse cuidado para que ele nasça e para que ele cresça com saúde, paz, no aconchego da família e também com todo o apoio da comunidade e da sociedade. Que o testemunho da comunidade Missão Ex-Fiel continue fazendo tanto bem a este mundo tão descrente, tão desrespeitoso da vida. Eu só posso dizer, mestre e a toda a comunidade, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês por este carisma tão importante neste momento que nós estamos vivendo, nessa história, momento da história tão difícil. Continue na luta pró-vida e que Deus seja louvado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.